Depois é o resultado com as horas? Tá falando de algum exercício específico? Tu tá fazendo trabalho disciplinar? O que que se trata? Não, é tipo assim, ó, tenho periculosidade, aí daí vai o vezes o salário base. Aí depois o resultado disso, a gente divide pelas horas. Não, não é o resultado disso, né? O salário base vezes os 30% vai te dar o valor da periculosidade. Então, o resultado disso tu não vai dividir, né? O que que tu vai dividir? É o salário base mais a periculosidade, porque cada hora extra, se for calcular a hora extra, é periculosa. Então, primeiro tem que somar os 30% com o salário base. É a sequência de cálculo que a gente estava falando agora com a colega, né? Estava perguntando, é a mesma dúvida, a mesma coisa que ela perguntou, você está trazendo agora. A periculosidade faz os 30%, soma com o salário base, e aí tu vai fazer a divisão pelo número de horas de carga horária dela para descobrir qual o valor de cada hora, já com a periculosidade, para depois aí fazer o adicional de horas extras, tá? Então não é a periculosidade dividido por 220 horas, é o salário base mais a periculosidade, conforme nós vimos na nossa aula. Exatamente esse passo a passo. Era essa a tua dúvida, Bruna? Aham. Legal. Pessoal, sempre fica a recomendação, né? E eu falo isso em todas as aulas, desde lá do contrato pedagógico, no primeiro dia, né? Todos os materiais de aula, os slides e as aulas ao vivo são gravadas e são disponibilizadas para vocês ali no Classroom, na aba Atividades. Está lá um tópico, né, chamado Slides das aulas e outro tópico chamado Vídeos das aulas gravadas. E exatamente o passo a passo, como a gente viu, está ali explicado, né, em vídeo, para vocês verem de novo. Então, eu peguei o slide ali, né? Olhei passo a passo o cálculo. Como é que eu faço a periculosidade, depois eu faço hora extra, mas só olhando o cálculo eu não entendi. Então vai no vídeo, né? Porque como a gente tem aula, né? Uma vez por semana, né, até a próxima semana vocês podem, né, esquecer, porque estão vendo o cálculo pela primeira vez, né? Não tinham tido contato ainda, né? É novidade. Então, se a gente não ver de novo, provavelmente vai esquecer como faz, né? Isso acontece, é comum, né? Então, por isso é gravado, para vocês terem acesso a esse material. Então, não me lembro mais como é que faz a periculosidade. E agora, como é que eu faço? Vou estudar, né? Vou lá olhar o material, vou olhar os slides, vou olhar o vídeo, né? E vou ver exatamente como foi feito o exemplo do cálculo. Porque aí a gente tem, aqui que eu faço depois, o que eu faço primeiro? Meu Deus, onde é que eu vejo isso? Mas está gravado, tem uma aula gravada mostrando o passo a passo. Se tem esse material disponível, se a gente tem essa possibilidade, né? Vamos usar, né? É feito justamente para ajudar vocês, né? Nesses momentos de dúvida, tá? E esses materiais, né, vão estar sempre aí disponíveis para vocês, né? Toda a vida, né? Vocês têm acesso a esse material, essa turma que vocês fazem parte, tá? Tem o canal lá, né? Do professor no YouTube, esses vídeos são disponibilizados lá. Vocês podem acessar a qualquer momento, assistir a qualquer momento, né? Em outro dia depois, tranquilamente. Inclusive a aula de hoje, da revisão, né? A mesma coisa do que todas as aulas anteriores. A revisão está sendo gravada, os slides vão ser disponibilizados depois ali no Classroom, o vídeo da revisão está sendo gravado, depois de convertido, também vai ser colocado ali no Classroom, no mesmo lugar das outras aulas, na barra atividades, lá no tópico vídeos, aulas ao vivo gravadas. Está ali o passo a passo de tudo que a gente vai ver aqui na aula de revisão. E as aulas anteriores? Nós vimos lá o passo a passo de cálculo de hora extra, periculosidade, insalubridade, desconto de INSS, imposto de renda, adicional noturno, desconto VT, desconto VR, tudo passo a passo. Está gravado e está disponível ali no Classroom na aba atividades, tá? A gente pode ter, não ter assistido alguma das aulas. Tem lá, assiste tudo. Eu tô com uma dúvida de uma coisa em específico da aula, né? Aí eu vou ali, não precisa assistir tudo, né? Tá gravado, eu só vou puxar ali o cursor do vídeo e vou colocar na parte que eu quero ver, né? Também uma dica aí legal aí que pode ajudar vocês, tá? Jefferson, queria falar? Olha só, tipo, na questão B do trabalho, pede só para calcular o valor da hora extra.
Só que eu calculei e daí tá, eu fiz o cálculo certo, eu já tenho que adicionar o valor da periculosidade, no caso da questão, porque ali ela só pediu o valor da hora extra. Não O falou valor. que junto com o adicional de hora de periculosidade. Essa ficou a minha dúvida na questão. Tá. Quando a gente faz folha de pagamento, é o que a gente está fazendo. O que eu estou fazendo? Estou calculando a hora extra dele já com a periculosidade. Porque qualquer trabalhador que faz uma hora extra periculosa já recebe a hora extra com o adicional lá da periculosidade feito anteriormente. Então veja bem, a gente faz lá a primeira etapa do cálculo fazendo 30% do salário base para descobrir a periculosidade. Depois soma a Isso. periculosidade com o salário base. Depois divide por 220 para descobrir qual é o valor da hora dele já com a periculosidade. Então, quando eu pego o valor da hora dele já com a periculosidade para calcular a hora extra, já estou calculando a hora extra considerando a periculosidade. Porque cada hora extra é periculosa. No caso dele, porque ele recebe periculosidade. Se fosse insalubridade, cada hora extra seria também insalubre. Exatamente como a gente viu durante a nossa aula. Tá? Quando tem hora extra com periculosidade, faz a periculosidade primeiro. Quando tem hora extra com insalubridade, faz a insalubridade primeiro. Inclusive, tem duas tabelinhas, né? A gente fez o cálculo passo a passo quando tem hora extra com insalubridade. A gente fez o cálculo passo a passo quando tem hora extra com periculosidade. Então, o que nós fizemos ali naquela aula? Primeiro a gente fez a periculosidade, depois a gente fez a hora extra, que já estava com o cálculo da periculosidade anteriormente feito. Tá? Então, Tá, ok. Eu usei esse exemplo aí. Isso, já esclarecendo a tua dúvida, né? O trabalho disciplinar é uma folha de pagamento, e exatamente como a gente viu nas nossas aulas, tá? Inclusive, aqueles últimos cálculos ali, né, da aula passada, né, que foi na última parte tinha o conteúdo da aula 7 e 8, nós vimos ali uma folha de pagamento bem parecida com o que é o trabalho disciplinar. Tinha periculosidade, tinha hora extra, tinha DSR, tinha VR, né? INSS, eu vi ali. INSS, imposto de renda. Então, né, fica a É recomendação. mais ou menos aquilo. É mais ou menos tudo aquilo ali é o trabalho, praticamente, todas as questões da A, B, C, D, F, G. Perfeito, Jefferson, perfeito. Exatamente. Tá. Então tá tranquilo. Aquele cálculo que a gente viu de folha de pagamento na aula passada é exatamente o mesmo passo a passo do trabalho disciplinar, só muda os valores. Sim. Tá? Então, tá, ok. Obrigado, professor. Isso. Se quiser te guiar por ali, tá? É um excelente exemplo, tá? Da aula eu me guiei tudo por ali, na verdade, pelo trabalho, eu me guiei tudo por ali. Isso, perfeito, Jefferson. Pegou o jeito certo, tá? Obrigado. Legal, valeu. Então, tá, gente. Vamos começar, então, nossa aula, então. Já foram feitas diversas perguntas e dúvidas, né? Acredito que não tenhamos mais nenhuma. Mas durante a aula de revisão aqui, podem surgir questões, né? Podem surgir dúvidas e vocês, da mesma forma, né? Podem participar no chat, né? Enviando perguntas, questões pelo chat, ou ao vivo, habilitando o microfone e questionando. Ó, professor, nesse cálculo aí eu não entendi muito bem. A gente repete, a gente fala de novo, faz o raciocínio, tá? Em todas as aulas, eu falo do nosso calendário e dos nossos compromissos das atividades avaliativas no Moodle, do trabalho disciplinar e da prova final. Em todas as aulas, desde o início eu faço esse aviso. Muito embora eu faça esse aviso em todas as aulas, eu não sei por que alguns alunos não fazem aquilo que está sendo avisado todas as aulas. Foi avisado que tem 4 atividades avaliativas no Moodle. Vale 1 ponto cada uma. E tem prazo para fazer. O prazo está no guia do aluno. E lá no dia do contrato pedagógico e em outras aulas eu avisei. Veja no guia do aluno a data que começa, a data que termina cada atividade avaliativa. Anotem aí no caderno, uma folhinha, para não perder os prazos. Mesmo assim, eu tendo avisado isso constantemente, não sei porquê, tem gente que escolhe não fazer. Aí não fez a atividade avaliativa 1, passou o prazo, né? Já perdeu 1 ponto. Né? Então, insisto de novo aqui, repito e reforço o recado. Tem 4 atividades avaliativas no Moodle para fazer. Vale 1 ponto cada uma. Ou seja, as 4 vão dar 4 pontos na N1, né?
Os prazos estão no guia do aluno. A primeira tarefa que nós falamos lá, na primeira aula, no contato pedagógico, é baixem o guia do aluno, abram o guia do aluno, anotem numa folhinha no caderno. A atividade avaliativa 1 começa tal data, termina tal data, tal horário. E a mesma coisa para 2, 3 e a 4. Né? Para não perder os prazos, não perder a nota. Mesmo assim, né? Tem aqui, abrir o relatório do Moodle, alguns escolheram não fazer, né? Atividade avaliativa 1, que já fechou, tá? Boa parte fez, mas alguns não fizeram. Não sei porquê, embora a gente tenha falado em todas as aulas, tenha dado esse recado, teve gente que não fez. Claro que teve gente que já aproveitou, né? E já fez as 4. Perfeito, né? Parabéns, é isso mesmo. Se tá lá 4 pontos para mim, eu vou lá pegar o que é meu, né? Porque esses 4 pontos são meus. Eu vou lá, vou fazer e vou tirar esses 4 pontos. Então teve muitos alunos que já fizeram, né, as 4 avaliativas. Teve alguns que já fizeram, né? As 3 primeiras, falta só a 4, né? Perfeito. Mas tem gente que não fez a primeira, que já perdeu o prazo, e tem gente que está lá com o prazo da 2, da 3 e da 4 aberto e ainda não fez. Ou seja, tem 0 até o momento nas atividades avaliativas no Moodle. E todos vocês conhecem o Moodle, né? ead.qi.edu.br, vocês entram com o login e senha de vocês, e está lá o material da disciplina de administração de RH com as atividades avaliativas, conforme nós explicamos no contrato pedagógico. Né? Vale 1 ponto cada atividade lá. Tá? Então, insisto aqui, gente, não percam, tá? Não deixem de fazer, tá lá. Então, por exemplo, ó, gente que deixou passar, né? Temos aqui Ana Luísa, tu sabe que tem atividade avaliativa no Moodle, são 4 atividades, 1 ponto cada uma? Sim, ontem eu comecei, quarta-feira eu fiz todas. Não sei se chegou. Atividade avaliativa no Moodle, tu não fez nenhuma, tá 0. Atividade de aula é uma coisa, atividade avaliativa no Moodle é outra. Classroom é uma coisa, Moodle é outra coisa. Moodle é onde estão as atividades avaliativas. Então, a primeira tu não fez, tá? As outras estão em aberto e tá lá para te fazer. Então, peço e repito de novo. Façam as atividades avaliativas no Moodle. ead.qi.edu.br. Acessa lá, login e senha, tá lá as atividades avaliativas. Cliquem e façam as atividades avaliativas no Moodle. O Moodle não é o Classroom. O Classroom são as atividades de aula. O Andrew, tá aqui, Andrew. Apareceu para mim aqui, também não fez atividade avaliativa 1 e as outras, né, a 3 e a 4, ainda não foram feitas. Como é que tá para ti, Andrew? Tá ciente que tu tem atividades avaliativas para fazer lá? Sim, ô professor, eu não tava conseguindo fazer porque meu celular tá meio estragado. A tela tá vazada e eu só tenho ele pra usar. Tá, mas agora tu consegue acessar. Sim, eu Tá, então tenho quantos ainda pra fazer? Por favor, Andrew, não perde as que estão abertas lá, né? Tá aberta a 2, a 3 e a 4, tá? Então já a primeira já passou, não tem como abrir mais, né? Tá lá no sistema fechado. Agora as outras não perde o prazo, tá? Tá bom. Bruna Flores. Bruna Flores a mesma coisa. Bruna, sabe que tem as atividades avaliativas lá? Eu não sabia que o vencimento já estava. Sim, tá no guia do aluno as datas, né? Já abriu o guia do aluno? Anotou as datas? Das atividades avaliativas do guia do aluno? Não. Faça isso para não perder o prazo, né? O que se recomenda, né? Abre o guia do aluno e anota as datas. Eu sei que tem uma que vence dia 13. Não tem nenhuma que vence dia 13. As datas são outras, né? Que vence dia 13 é o trabalho disciplinar ali no Classroom. Lá no Moodle, as atividades avaliativas, as datas estão no guia do aluno. Né? Se vocês não anotarem as datas, vocês não vão saber de cabeça, né? Porque a gente tem muita coisa na vida para fazer, tem trabalho, enfim, né? Coisas para cuidar. E aí, se a gente não anotar, a gente vai perder o prazo. Então, por isso que eu insisto sempre, anotem os prazos. Tá no guia do aluno, é só abrir o guia do aluno. Onde está o guia do aluno? Tá lá no Moodle. Né? Acessa o Moodle, login e senha, entra lá na disciplina,
admissão de RH, olha lá o arquivo, guia do aluno, clica nele, tá lá as datas das atividades avaliativas, tá? Se a gente não anotar, o risco de esquecer é muito grande, tá, Bruna? Então, tu tá lá, tá aberto para ti, tá? As 3 atividades avaliativas que faltam, a 2, a 3 e a 4. E já tá fechando, né? Daqui a pouco já fecha a 2, fecha a 3 e a 4, vão perder os 4 pontos, né? Não podemos perder aquilo que tá lá para nós, né? Então, nós 4 pontos para nós. É só ir lá pegar, ou seja, fazer as atividades. Agora, se deixar passar os prazos, né? Não anotei, não sei quando termina, vai, porque a gente não sabe o prazo, vai perder, né? Tá? Frank. Também, Frank, tu sabe que tem as atividades avaliativas lá no Moodle para fazer? Professor, é o Jefferson. Fala, Olha só, eu fiz a prova número 3, só que a minha internet ela meio que deu uma trancada na hora de salvar tudo. Eu não sei se foi computado, tem como o senhor ver aí para mim? eu não tenho acesso ao se travou, se não travou, isso não tenho como ver. Eu tenho que ver, tem como ver se ela Se eu computou as fiz. atividades que tu fez, né? Isso, Então, a é isso nota que eu quero que o final, aí senhor sim, veja. tá? Na 3 apareceu uma nota para ti aqui, 0,7 de 1 ponto, tá? Cada uma Tá, delas vale 1, né? Ficou 0,7 de 1. isso. Tá? E no teu Tá. caso, tu tem atividade avaliativa 4 aberta, né? Tá no prazo ainda, Isso, tá fazendo. isso. Já fez a 1, a 2 e a 3 e tá 4 para fazer, né? Isso. Só essa minha dúvida mesmo. Obrigado. Legal. Frank mandou a mensagem para nós aqui no chat. Sabe sim, perdeu primeiro por questão de trabalho, vai fazer as próximas atividades avaliativas, né, Frank? Não vai perder ali, né? Lá no Moodle tem atividade avaliativa 2, 3 e 4 que ainda está aberta, tá? Não perde, acessa o Moodle lá. E o trabalho, né, para o domingo, né, que tem que entregar. Tá, Frank? Valeu aí. Bom saber que tu tá ciente, tá? Quem mais? A Ingrid. Ingrid, tá ciente que tem essas atividades avaliativas no Moodle para fazer? 1 ponto cada uma. Oi, professor. Sim, Sim, tá. tô ciente. Tá, tu perdeu a primeira, né? Deixou passar o prazo. Eu Agora, vi, eu me perdi no prazo e aí acabei não fazendo. Mas tá. hoje eu já vou botar elas em dia já. Isso, tem a Ah, 2, a 3 e a 4 para fazer. São 3 pontos que tem ali, né? Então, o trabalho sim, disciplinar 5, mais os 3 pontos que tem lá, é teu esses pontos, tá? Se tu quiser, tá. são 3 pontos, Aham, mais 5 do trabalho disciplinar, vai dar 8. E aí tem o ponto de sim, participação. Tu tá participando das aulas ao vivo, tu tá fazendo as atividades do Classroom, tu vai ter um ponto de participação, vai fechar 9, pelo menos, né? O 10 já não vai aham, mais chegar, mas dá para chegar no 9, tá? Não perde, tá. tá? Professor, eu vou voltar naquela questão lá que eu tava, posso? Pode. Tá. Eu tô olhando a parte da aula que o senhor fala sobre o adicional, que faz o cálculo. Aí tá, consegui fazer. Aí fiz ali o salário base dele, mais os 30%, cheguei ali. Aí Tá, depois fiz o resultado dividido por 220. tá, Aí deu o resultado. Aí eu adicionei mais 50%, que eu achei mais fácil assim, tá, botando 50% para mim ver o que eu tô calculando ali. tá, perfeito. Aí deu ali o resultado. Aí eu fiz vezes 13, que são as horas O número de horas, tá. que a atividade me dá. Isso, É, aí deu ali o resultado. Aí esse resultado eu dividi por 26, que são os dias que ele trabalhou, e multipliquei por 4, que foram os dias de descanso. tá. E aí tu fez isso aí, tu fez o Aí cheguei no DSR. resultado. Antes tu achou o valor das horas extras, né? Quantidade de hora extra que ele vai receber, e depois tu fez o DSR. São dois valores diferentes, né? Uhum, Isso aí. tá. Só que agora eu me perdi porque eu não sei o que eu tenho que calcular. Ali eu tô com a sua aula aberta aqui. Aí eu vi que o senhor calculou o valor das aquela hora da. Como é que eu vou te explicar? Caramba. Tá. Tá fazendo, tu tá Aí fazendo ali, trabalho, né? eu tô nessa questão porque eu não consegui fazer ela. O resto eu consegui fazer. Só que essa questão me matou.
porque eu me perdi totalmente. Sim, o que Aí eu que tô olhando o seu pede vídeo na e não tô sequência do conseguindo trabalho? fazer. Tu fez a hora extra, tu fez a DSR, e depois, o que que Fiz. pede no trabalho? É o próximo cálculo que tu vai fazer. Eu fiz o valor da pensão, o VT, o VR, fiz Isso, INSS, vai fiz fazendo tudo. conforme está sendo solicitado no trabalho. É essa a Tá. sequência. Mas a periculosidade acabou ali, Exatamente como a gente fez em aula, tá? tá? Tá. Depois vem o resto, né? Conforme está pedindo no trabalho. Aí segue a sequência do cálculo. Eu recomendo usar como exemplo, né? O cálculo de folha de pagamento que a gente fez na última aula, né? Aham. A mesma questão que estava sendo levantada pelo Jefferson ali, né? Sim, Exatamente o mesmo passo a passo que foi usado na folha de pagamento da aula passada, dá para usar como exemplo para fazer o trabalho disciplinar, tá? tá. Certo? Muito bem. Então não esquece, Ingrid, tem as atividades avaliativas para fazer no Moodle, né? A primeira já passou o prazo, tem que fazer as próximas, tá? Tá. Larissa Pereira. Larissa Pereira está conectada? Larissa Pereira não está conectada, né? Tá só Larissa Silva. Larissa Silva fez a primeira, né, Larissa? Tem a 2, a 3 e a 4 que estão em aberta, né? A Larissa Silva tá em dia, fez a primeira, Isso. falta as outras, tá? Aham. Não perde os prazos, tá? A 2 já tá Tá, fechando, pode né? deixar. E as demais fecham na sequência, tá? E a 2 fecha agora na terça-feira, né? Isso. Fecha Tá. agora, a 2 fecha agora na segunda, não é? Eu acho que é. Dá uma olhada no guia do aluno. Olha o guia do Não, vou aluno, dar uma olhada. que eu acho que não é na terça, é na segunda, tá? A atividade 2 é dia 14 que fecha. Tá, vou dar uma olhada. Tá. Maiara, não sei se a Maiara tá conectada aqui, também não tá, talvez por isso que tá perdendo, né? Não tá pegando os avisos. Milene tá em dia, né? Milene fez todas elas já, fez as 4 avaliativas, muito bem, parabéns, Milene. Pamela não tá conectada aqui, por isso não tá fazendo também, tá de repente perdendo os prazos, né? Wagner tá conectado. Wagner, tu sabe que tem as avaliativas no Moodle para fazer, Wagner? Sim, sim, Luciano. Eu não consegui fazer a primeira, Luciano. Por causa do meu trabalho, tá muito corrido, eu tô dobrando horário. Sim. E então eu tô pedindo licença só na sexta-feira para poder fazer as aulas, né? Sim, Mas já tô fazendo a 2 hoje, eu vou fazer a 2 e vou botar em dia o resto. tá. Isso aí, Wagner, não perde aí, esses pontos são teus, tá? Só ir Ah, lá sim, pegar, tá? Valeu. tranquilo. A Vitória, vamos ver se a Vitória tá conectada. A Vitória não tá. A Vitória também tá perdendo os prazos aí. Então tá, gente, esses que eu avisei agora são os que perderam a primeira, né? E fiquei preocupado, por isso resolvi chamar um por um para lembrar que tem as atividades lá para fazer, para vocês não perderem, tá? Então, atividades avaliativas no Moodle, são 4 pontos, 1 ponto cada uma. Tem o trabalho disciplinar, que vale 5 pontos, é no Classroom, né? Essa é a única atividade que vale nota, que é no Classroom, tá? As outras todas é no Moodle. Então, no Classroom, vocês clicam na barra atividades, vão encontrar ali o arquivo do trabalho disciplinar, vão clicar nele e vão realizar o trabalho. Já teve 2 colegas que fizeram, né? Eu já entreguei de volta com nota. Tem prazo para fazer e é até domingo, tá? Então tem final de semana aí que dá para vocês usarem para fazer esse trabalho. O passo a passo dos cálculos do trabalho disciplinar a gente fez durante as aulas, mas mais especificamente folha de pagamento a gente fez na aula passada, né? Tem um exemplo ali, né? Bem igual ao trabalho disciplinar, com todo o passo a passo, só muda os valores, né? Para vocês se guiarem por ali também, tá? Nossa prova final acontece no dia 18/12. Nesse dia, não tem mais aula, né? É só prova no Moodle. Abaixo das avaliativas 1 e 2 e 3 e 4 do Moodle, nesse dia 18 vai aparecer lá a avaliativa final N2. Eu vou postar nesse dia no Classroom as instruções de prova e a senha. Vocês vão acessar o Classroom só para isso, ler as instruções e pegar a senha. Vão lá no Moodle,
ead.qi.edu.br, vão clicar na prova e vão colocar a senha. São 10 questões objetivas para vocês fazerem a prova, tá? É no Moodle a prova final, vale 9 pontos. Alguma pergunta? Olha só, eu tava olhando lá no... Nem sei se tu falou no Moodle, né? Que tinha tipo, tem vários trabalhos, mas aí como é que a gente vai receber qual que é o vencimento deles? Eu vi os vencimentos, mas ele não mostra qual que é os trabalhos. Tem o número, e no guia do aluno diz o número da atividade e a data que vence cada uma delas. Tá lá no Moodle atividade avaliativa 1, e no guia do aluno diz ali atividade avaliativa 1 da data tal até a data tal. É no guia do aluno. Lembra o que eu falei? Abram o guia do aluno, olhem lá as atividades avaliativas e olhem as datas que estão lá. Porque quando vocês abrirem no Moodle, vocês sabem qual é a data que vai vencer cada uma, né? Porque tá Professor, posso no guia posso do dar aluno. uma dica do que eu faço? Importantíssimo anotar, né? Se vocês anotarem numa folhinha no papel, vocês não vão perder os prazos e as datas, tá? Dica do colega aí, pode falar, Jefferson. Eu vou lá no Moodle normal, né? Abro atividade, vou lá onde tem que fazer atividade. Eu faço aquela que a gente faz no lápis, que a gente bota no caderno para depois responder a online. Eu abro a online, só que eu não respondo ela. Dentro da online já tem a data também, data e horário que ela termina. Sim. Eu faço isso para me programar. Eu abro primeiro a prova online, só que eu não respondo. Uhum. Eu fecho ela para depois fazer a avaliativa, no caso que a gente faz no caderno, para depois responder essa online. Sim. Eu faço assim, pelo menos. É uma dica interessante do Jefferson, mas nem precisa fazer isso, né? Não precisa nem abrir ela para olhar a data, que as datas estão no guia do aluno, né? Então, estou com dúvida qual é a data daquela avaliativa 1 que está ali no Moodle. Onde é que tá as datas, conforme a gente falou? No guia do aluno? Né? É lá que eu vou olhar. Por isso que eu falei para vocês, abram o guia do aluno, olha lá, atividade avaliativa 1, tem data de início e de fim, anota no caderno e vai estar ali para vocês olharem, né? Aí eu vou olhar lá, abrir o Moodle para ver a atividade avaliativa, mas qual é a data? Tá no guia do aluno, tá? E aí não E os telefones de hoje tá muito moderno, pessoal. É só pegar, anotar a data no telefone e botar para despertar. Ótimo, ótima dica. Também dá para fazer isso. Bastante 2 dias antes de terminar o prazo, bota a despertar que o telefone vai te dizer ali, ó, o que eu tenho para hoje. Hoje os telefones mais atuais têm isso. Qual que eu tenho hoje, meu dia de hoje, fica gravado, aí vai despertar e vai dizer que tu tem um trabalho ou uma prova para te fazer. É outro método também que eu uso. Ótimo, Jefferson. Essa dica do Jefferson é muito boa, gente. Tem alguns alunos que usam, né? O Jefferson também usa isso. Perfeito, né? O celular é um calendário digital, né? A gente abre ali o nosso calendário ali, né? Marca o compromisso, marca o horário, ele vai nos avisar tranquilamente. Ótima dica aí, Jefferson. Valeu. Feito. Então, trabalho disciplinar, 5 pontos na N1, né? É no Moodle não, trabalho disciplinar é no Classroom, tá? É a única atividade que vale nota que é no Classroom, todas as outras é no Moodle, né? A prova final, como falamos, é no Moodle, no último dia 18/12, e como falamos, repito, que no último dia tem gente, onde é que é a prova, né? Como é que eu sei a senha, onde é que eu pego a senha? Então, repito de novo, no último dia 18/12, as instruções e senha da prova são publicados no Classroom. Então, vocês vão acessar o Classroom na hora da aula, às 9 horas, e vão ler as instruções e vai estar ali a senha. Vocês vão ler as instruções, copiar a senha. Aí vão lá no Moodle, ead.qi.edu.br. Vão acessar o Moodle e ali na disciplina de admissão de RH, abaixo da avaliativa 1, 2, 3 e 4, vai aparecer ali prova final. Vão clicar ali e vão colocar a senha informada, vai abrir as 10 questões da prova que valem 9 pontos para vocês fazerem, tá? De onde é que vem um ponto que falta para fechar os 10 na N2? Vem da participação de vocês na aula ao vivo e realização das atividades no Classroom, tá? Muito bem, gente. Falamos isso longamente no nosso contrato pedagógico, no primeiro dia, foi um vídeo feito ali em 50 minutos, né? Tratamos de tudo isso aí e muito mais. Então, quem não lembra, quem está com dúvida, né, assiste o vídeo do contrato pedagógico de novo. Onde é que está o vídeo do contrato pedagógico? Todos os vídeos estão no Classroom.
na barra atividades, lá no tópico vídeos gravados das aulas, tá lá os vídeos das aulas. No tópico vídeo do contrato pedagógico, tá ali o vídeo do contrato pedagógico, em que a gente tratou de tudo isso que a gente falou agora e mais um pouco, né? Porque foram um vídeo ali de 50 minutos, tá? Então, em todo início de aula, eu falo isso aqui de novo, repito que aquilo foi dito no contrato pedagógico e que já está gravado para vocês assistirem. Mas, mesmo assim, eu procuro avisar novamente, porque por mais que se fale, alguém acaba esquecendo, né? Por alguma situação ou outra aí da vida. Mas é importante, se passou a primeira, né? A gente não deixar passar as próximas avaliativas lá no Moodle, tá? Bruna, pode falar. No caso, o trabalho a gente acha no Moodle, mas então, quando for a prova, tu vai mandar no nosso e-mail o link, que nem quando tem aula. O trabalho não é no Moodle, o trabalho é no Classroom, tá? Sim, desculpa, trabalho disciplinar, daí no caso tu vai mandar o e-mail que nem tu faz, normal. O trabalho disciplinar já está postado, desde o primeiro dia. Então vocês não vão receber um e-mail com o trabalho disciplinar. O trabalho disciplinar está no Classroom. O trabalho disciplinar vocês vão clicar na barra atividades, vão procurar ali o tópico trabalho disciplinar, vão clicar nele e tá ali o arquivo para vocês fazerem, tá? Exatamente como a gente falou todas as outras vezes, inclusive no contrato pedagógico. Então vocês não vão receber um e-mail com trabalho disciplinar, vocês não vão receber um arquivo com trabalho disciplinar, o arquivo já está ali no Classroom. Vocês vão clicar nele, no cabeçalho vão colocar o nome de vocês, vão colocar o nome do professor, vão colocar a data e vão desenvolver o trabalho. Depois de pronto o trabalho, vão clicar na caixinha, marcar como concluído, entregar. Tá, Bruna? Tá, mas o Classroom não é só a sala de vídeo? Não, Bruna. Todas as aulas, nós fizemos atividades de aula aonde? No Classroom. Todas as aulas foram disponibilizados os slides, aonde? No Classroom. Todas as aulas foram disponibilizados os vídeos, aonde? No Classroom. Todas as aulas, eu coloquei o link da aula ao vivo, aonde? No Classroom. Então, o Classroom é a sala de aula virtual, onde está todos os materiais da disciplina de vocês. Isso foi informado desde o primeiro dia, tá? O trabalho disciplinar é para fazer no Classroom, e vocês sabem disso, e foi informado desde quando? Desde o primeiro dia. E em todas as outras aulas, pode olhar ali que eu informei essa mesma coisa. Falei que o trabalho disciplinar é no Classroom para fazer no Classroom, tá? E aqui estou repetindo de novo, né? Aquilo que eu falei na aula anterior, e na outra aula, e no contrato pedagógico, e está gravado nos vídeos, né? No vídeo do contrato pedagógico, o trabalho disciplinar é 5 pontos para fazer no Classroom, tá? Então, repetir aqui algumas vezes para deixar bem claro que o trabalho disciplinar é no Classroom, tá, gente? Não se esqueçam de abrir ele ali e fazer, né? Tá? E entregar. Vale 5 pontos. E como comentei antes, 2 colegas já fizeram o trabalho no Classroom, entregaram, eu corrigi e devolvi o trabalho ali no Classroom, tá? Onde é que eles fizeram o trabalho e entregaram? Como eu falei antes, fizeram no Classroom. Entregaram aonde? No Classroom. Eu corrigi aonde? No Classroom. Eles receberam de volta o trabalho aonde? No Classroom, tá? Então é para fazer o trabalho disciplinar aonde? Classroom, tá? Sempre vou repetir, tá, gente? Por mais que a gente fale, são vários compromissos, várias situações, né? A gente tá com, enfim, um monte de coisa para fazer, às vezes esquece, é normal, tá? Então, não se preocupem, porque eu sou o chato que repete sempre, e aí eu vou repetir. Isso faz parte do meu papel aqui, do meu trabalho, tá? Só peço desculpa para aqueles que ficam ouvindo toda hora, né? Mas é que depende de cada um, né? Cada um tem uma situação de vida, né? E uma dificuldade, né? E às vezes não, né, a conexão caiu, não pegou aquele aviso naquela hora, e aí eu tenho que ser repetitivo justamente por causa dessas situações, né? Luísa, pode falar. Eu posso imprimir o trabalho e mandar por foto? Por que tu vai mandar por foto se tu tem ele ali no Classroom para ti? É só abrir e digitar as respostas ali. Vai te dar mais trabalho. Vai te dar mais trabalho. Mas se tu quiser, não é proibido, tá? Só tem que anexar ele ali. Porque eu me acho um pouquinho mais. Vai me mandar ele no Classroom. É ali que tu vai colocar o teu material, tá?
É porque eu me acho mais fazendo a mão do que fazendo pelo Não tem celular. problema, não tem problema. Eu até acho que tu poderia fazer a mão e digitar ali aquilo que tu fez à mão. Tá bom, obrigado. Não vai te impedir de fazer a mão, né? Só vai ter que digitar o trabalho dentro do trabalho, tá? Tá. Obrigado. Nada. Mas, né? É para fazer no Classroom, tá? Muito bem, gente. Então, vamos adiante, né? Nós temos uma revisão para fazer. Revisão, então, da nossa disciplina. Vamos ver aí, rever, né? Vamos rever. Revisão é revisitar aquilo que a gente já viu, ver aquilo que foi visto antes, né? Tornar a ver. Isso é revisão. Então, vamos rever os cálculos que a gente viu durante as nossas aulas, né? Alguns exemplos, claro, né? E aí, depois de alguns exemplos, a gente vai fazer algumas atividades ali no Classroom, atividades de aula. As atividades de aula, repito, são feitas aonde? No Classroom. As atividades de aula não são avaliativas, são atividades de aula. Atividades avaliativas têm um nome próprio, atividade avaliativa que é lá no Moodle, tá? Muito bem. Nós vimos um exercício assim, né, durante as nossas aulas. Né? Pedia para calcular o valor do salário hora, né? Que é uma sequência lógica, né? Nós começamos daqui e fomos evoluindo, né? Todos os cálculos até chegar na folha de pagamento. Então a gente viu o cálculo dos proventos, depois a gente viu o cálculo dos descontos, a gente viu que proventos menos descontos, né? O salário bruto menos descontos é o salário líquido, né? E a gente chegou a isso lá adiante, começando por aqui. Foi esse primeiro cálculo que a gente fez, né? A gente precisava aprender primeiro como achar o valor da hora normal, tá? E aí foi o primeiro cálculo que a gente aprendeu. Como que a gente acha o valor da hora? Nesse caso aqui, tem um valor do salário único, né? Salário base. Não tem outros adicionais, né? É só o salário base. Então não preciso somar nada aqui, é só o salário base dividido pela carga horária do funcionário. Então o primeiro funcionário tem 2.100, carga horária 200 horas. O segundo funcionário, R$ 998, carga horária 220 horas. E assim por diante, né? São 5 situações. Cada um deles tem um salário diferente e cada um deles aqui tem a sua carga horária própria. Então, como é que a gente acha o valor do salário hora? Divide o valor do salário vezes dividido pela carga horária mensal, tá? Então, é esse o cálculo que é feito. O salário dele dividido pela carga horária que ele faz no mês e dá o valor de cada hora de cada um deles, né? No primeiro, o valor da hora ficou em 10,50. No segundo, o valor da hora ficou 4,54. No terceiro, o valor da hora ficou 9,75. No quarto, o valor da hora ficou R$ 6,03. E no quinto, o valor da hora ficou R$ 5,95. É o valor do salário divididos pela carga horária do mês. Tá? Assim a gente acha o valor da hora de trabalho de cada um dos funcionários. Repito aqui, não tinha nenhum adicional, por isso a gente não adicionou mais nada, foi só o valor do salário que tinha. Se tiver o adicional de periculosidade, vai somar antes, para depois dividir pela carga horária. Se tiver o adicional de insalubridade, vai somar com o salário base antes, para depois dividir pela carga horária, para achar o valor do salário hora, tá? Porque cada hora trabalhada, ou é insalubre, ou é periculosa quando houver esse adicional. Agora, no segundo caso, o valor das horas extras, tá? Aqui, nós temos que calcular as horas extras mais o DSR sobre as horas extras. Ou seja, nós aprendemos lá na aula que sempre que tem hora extra, eu tenho que fazer o DSR das horas extras, tá? Isso é para sempre, toda a vida, né? Tem hora extra, tem DSR da hora extra. A carga horária a ser considerada são 220 horas, a gente sabe que é importante para achar o valor de cada hora, né? E para cálculo do DSR, a gente tem que saber os dias de descanso e os dias trabalhados, porque a fórmula do DSR, como vimos na aula sobre o DSR, é o valor financeiro das horas extras dividido pelos dias trabalhados vezes os dias de descanso. Muito bem. Isso é o que a gente precisa fazer aqui, tá? Temos aqui 4 funcionários, né? Um tem um salário de R$ 998
né, fez 18 horas extras a 50%. O outro tem um salário de 1.150, fez 15 horas extras a 50%. Outro tem um salário de 2.698, fez 26 horas extras a 50%. Outro, né, tem R$ 13,80 por hora, ou seja, nesse aqui não precisa calcular o valor da hora, né, já está direto o valor da hora aqui. E fez 19 horas extras a 50%. Nesse caso aqui, que nós estamos vendo o cálculo da hora extra, também não tem nenhum adicional, né, de periculosidade e insalubridade. Então não preciso somar para achar o valor da hora, né? Muito bem. Então, como não tem adicional para somar com o valor do salário dele para achar o valor da hora, é só o salário base divididos por 220, achou o valor da hora, né? Do primeiro funcionário, cada hora dele vale 4,54. Aqui, a hora extra passo a passo, tá? Sem usar o direto lá, que é vezes 1,5. A gente vai pegar o valor da hora normal que a gente achou, dividir o salário base por 220, 4,54. Faz vezes 50% para achar a metade, né? Que a hora extra é de 50%. A metade é 2,27. Então, cada hora extra, ele recebe o valor da hora normal, mais a metade da hora, 50%. Então é isso. A metade, 2,27, mais o valor da hora, 4,54. Cada hora extra dele vale R$ 6,81. R$ 6,81. Quantas horas extras esse primeiro funcionário fez? 18. Então é R$ 6,81 que vale cada hora extra, vezes as 18 horas que ele fez. Então dá R$ 122,58 de horas extras. E aí tem o cálculo do DSR das horas extras. Então é o valor da hora extra, 122,58, divididos pelos dias de trabalho, vezes os dias de descanso, 5, dando R$ 24,52 de DSR sobre horas extras. De onde é que saiu os 25 dias trabalhados e os 5 de descanso? Está no enunciado ali, né? O mês de 30 dias e 5 de descanso. Ou seja, o dia de descanso menos os dias do mês dá 25 dias trabalhados, né? Dali que saiu os 25 trabalhados e os 5 de descanso. Aí faz a mesma sequência de cálculo para todos os outros funcionários. Pega o salário base dele, não tem nenhum adicional de periculosidade nem insalubridade para somar, é só o salário base. Divide por 220, acha o valor da hora, pega o valor da hora, faço vezes 50%, acho a metade, né? Aí pego o valor da hora dele mais os 50%, acho o valor da hora extra dele, 7,85. Multiplico pela quantidade de horas extras que ele fez, 15, acho o total das horas extras, divido pelos dias trabalhados, vezes o dia de descanso, e achei DSR 23,55. Mesmo passo a passo para o funcionário 3, né? Pego o salário dele, não tem adicionais para somar, é só o salário base, divide por 220, dá 12,26. Ele fez hora extra 50%, então faço vezes 50%, acho a metade, somo o valor da hora normal com a metade, 50%, cada hora extra, 18,39. Ele fez 26 horas, então cada hora extra vezes 26, né? Cada hora extra vale 18,39, vezes as 26 horas, R$ 478,14, que eu uso para dividir pelos 25 dias trabalhados, multiplico por 5 de descanso e acho o DSR sobre as horas extras 95,63. Tá? No quarto funcionário é o mesmo passo a passo, só que no quarto funcionário o exercício ali já deu o valor da hora. Tá? Nos outros a gente teve que calcular, né? O salário base dividido pela carga horária mensal, para achar o valor da hora. No 4 já está dado direto o valor da hora. O valor da hora dele é 13,80. Aí eu vou fazer os 50% da hora extra, né? Quanto é que ele recebe ali a título de hora extra? É a hora normal dele, 13,80, mais a metade. Aí eu multiplico por 50% para descobrir qual é a metade, 6,90. Então a hora normal, 13,80, mais a metade, né? Os 50%, 6,90, dá 20,70. Cada hora extra dele vale R$ 20,70. Ele fez 19 horas extras. Então, multiplico esse valor por 19 horas, R$ 393,30. R$ 393,30 divide pelos dias de trabalho, vezes os 5 dias de descanso, DSR das horas extras, 78,66. Tá? Esse é o passo a passo do cálculo da hora extra, quando a gente não tem os adicionais, né? De insalubridade e periculosidade antes, tá?
Perguntas, dúvidas sobre esse cálculo? Igor, quer falar? Pode falar, Igor. Tudo bom, licença. Aí, por exemplo, tá, se a atividade ela pede o DSR e o valor da hora extra, no final a gente soma o DSR com o valor da hora extra ou a gente bota separado? Depois, lá na folha de pagamento, né? Tem que somar os proventos. DSR provento, hora extra provento, salário base provento. Vai somar depois, tá? Mas soma o valor da hora extra junto com o DSR ou é separado aí na folha? Na folha vai separado. Ah, tá. Tranquilo. Exatamente como a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente fez uma folha de pagamento e pode ver lá que nos exemplos que a gente fez os cálculos está lá separadinho, né? O DSR e o valor das horas extras. Tá ótimo. Tá bom. Legal. Valeu. Obrigado. A pergunta. Muito bem, então vamos para o próximo. Então, agora nós temos a funcionária Fátima, né? Durante o período aquisitivo dela, ela teve 6 faltas não justificadas, tá? Considerando que o salário base dela é 2.350, pede-se para identificar o valor das férias brutas que a Fátima vai receber. Ou seja, o valor bruto é o valor da soma dos proventos de férias antes dos descontos. Então, ficamos cientes de que tem descontos nas férias, né? E a gente fez os cálculos em aula, passo a passo, férias líquida e férias bruta, tá? Aqui pede só o valor bruto das férias. Quando tem faltas, lembram que tem uma tabela redutora de dias de direitos de férias. Nós vimos essa tabela em aula. Até 5 faltas sem justificativa, ainda tem direito a 30 dias de férias. Acima de 5 dias, passa a ter uma redução de número de direitos de dias. Vejam essa tabela, nossa aula específica, vejam na apostila. Acima de 5 faltas, diminui os dias de direito, então ela teve 6 faltas, né? Lá na tabela diz assim, faltas injustificadas de 6 a 14 vai ter direito a apenas 24 dias de férias. Ou seja, ela não vai receber férias para 30 dias, que seria os 2.350. Ela vai ter férias somente sobre 24 dias, recebendo um valor menor do que o salário dela, a título de férias. Então, como ela tem 6 faltas, lá na tabela diz que ela vai ter 24 dias de direitos, tá? Então, o que eu preciso fazer? Descobrir o valor de cada dia dela, o valor do salário dia, para multiplicar pelos 24 dias que ela tem de direito. Ela não vai ter direito ao salário cheio, né? Então, eu vou pegar o salário cheio, R$ 2.350, divido por 30 para descobrir quanto é que vale cada dia. Então, cada dia vale R$ 78,33. Ela tem direito a 24 dias. Vou multiplicar pelos 24. O salário, né? A remuneração de férias dela é R$ 1.879,92. Lá na nossa aula de férias, nós vimos que na Constituição ficou estabelecido que o funcionário, quando sai de férias, tem direito a 1/3 constitucional. O que é 1/3 constitucional? É uma fração, né? 1 divididos por 3. Tá? É 0,3333. Seria pegar o salário dela e multiplicar por 0,33333. Ou então, né, pega esse salário e divide por 3, que é a mesma coisa, tá? 1.879,92, que é a remuneração de férias que acabamos de calcular, divide por 3. 1/3 constitucional dela é R$ 626,64. Isso é remuneração, proventos. E proventos a gente soma para achar o salário bruto, né? Então, soma o salário de férias, mais 1/3 de férias que ela tem direito, e acha o salário bruto de férias, R$ 2.506,56. O salário bruto, o que é? É a soma dos proventos, porque o salário líquido vai ser depois dos descontos, né? Então aqui resolvemos a questão achando o salário bruto. Se pedisse o salário líquido, aí teria que fazer os descontos para chegar ao salário líquido, tá? Vimos isso em aula, como fazer tanto salário bruto quanto salário líquido, né? De férias, certo? Na última aula, aula passada, vimos esse passo a passo. Então, recomendo assistir de novo. Bruna, levantando a mão, pode falar, Bruna. Então, no caso, esse daí é só o salário bruto, mas, tipo, quando ela for tirar férias, então, mesmo assim, vai ter algum desconto? Eles descontam também, no caso, quando tira férias? Exatamente o que a gente acabou de falar, né? Esse é o valor bruto. Teria que fazer os descontos para achar o salário líquido. Tá? Uhum.
Então, o que, que a gente recebe? Mas olha só, eles não descontam passagem nesse VT, porque, tipo, não vai ir pra trabalhar. Ou eles descontam igual. Lembra da aula de férias, quando a gente calculou férias? O que, que a gente descontou? INSS, imposto de renda, né? Férias não tem VR, não tem VT. Né? Não tá. foi isso que a gente fez na aula, né? Não tem isso no cálculo de férias, tá? Certo? Então, férias não desconta VR, não desconta VT. 13º, não desconta VR, não desconta VT, né? Tá? Vejam de novo como é que a gente fez os cálculos de férias e 13º. Tinha VR, tinha VT? Não tem, né? Não existe esse tipo de desconto em férias e em 13º, tá? Muito bem. Mas os dependentes desconta, professor? Se ela tem dependente? Dependentes, para que a gente usa os dependentes? Lembra? Que cálculo que a gente usa os dependentes? É para imposto de renda. Imposto de renda. Então, se tiver dependente, vai fazer cálculo de imposto de renda, e aí o imposto de renda é um desconto, né? Por isso que a gente usa os dependentes ali, tá? Agora, se tiver pensão, aí também tem a situação, né, dos dependentes em função da pensão, né? Aí tem que olhar o que pede. Então, ele tem dependentes e tem um percentual de pensão. Tem que calcular a pensão também em função do número de dependentes. E tem que calcular, né, a base de cálculo do imposto de renda para achar quanto vai ter desconto em função dos dependentes também, tá? Ok, obrigado. Valeu. Inclusive agora, né, esse exemplo da revisão, né, tem exatamente essa situação que tu acabou de perguntar. Tem 2 dependentes e tem imposto de renda para calcular, tá? Exatamente, deu um acaso aqui, né? Temos um funcionário, tem um salário bruto, né, de 4.201,72. Quando a gente fala em salário bruto, já está dizendo aqui que tem o salário base, mais adicionais, mais horas extras que ele fez, já está tudo somado aqui, já está dando o salário bruto, tá? 4.201,72. Ele tem 2 dependentes, a título, né, de desconto do imposto de renda, pede para calcular o INSS e imposto de renda. Vocês vão lembrar que na aula que a gente calculou INSS e imposto de renda, tem a tabela do INSS e tem a tabela do imposto de renda. Em cada uma delas tem faixas de valor em que se aplica um percentual e depois de aplicar o percentual, diminui uma parcela, tá ali a parcela deduzida do lado de cada percentual, tanto no INSS quanto no imposto de renda. Então vocês têm que ter essa tabela anotada no caderno, numa folha. Vocês sabem que essas tabelas estão nos nossos slides de aula, essas tabelas estão na apostila, né? Então, vão precisar dessas tabelas. Já tinha falado disso nas aulas anteriores. Espero que vocês já tenham elas, né? Anotadas, copiadas, né? Ou saibam onde achar nos slides, ou saibam onde achar na apostila, tá? Porque nós falamos disso, né? Vimos esse cálculo. Falamos que é necessário que vocês consultem essas tabelas, tá? Muito bem. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver que para o cálculo do INSS, né, para achar quanto vai ser descontado de INSS, nós precisamos, né, pegar o salário bruto, os 4.201,72. Esse salário bruto é a nossa base de cálculo do INSS. E nós vamos olhar a base de cálculo dele, o salário bruto, lá na tabela do INSS. Lá na tabela do INSS, esse valor aqui fica na 4ª faixa. Então tem um valor de salários lá, iniciando uma faixa, terminando outra. Ele ficou na 4ª faixa. Na 4ª faixa é 14% que se aplica. Então faz o salário bruto dele vezes 14%. O que resultou aqui desse cálculo, eu deduzo a parcela de 141,06. De onde é que saiu essa parcela? Acabamos de falar da tabela do INSS. Do lado percentual tem a parcela a deduzir. Do lado dos 14% tem o 141,06 para deduzir. Isso é assim em toda a tabela. Cada percentual tem uma parcela a deduzir do lado. De onde é que sai o percentual para deduzir? Da tabela do INSS, tá? Então, vezes 14%, o resultado aqui, diminui o 141,06, que está lá na tabela, do lado dos 14%. O resultado do desconto que vai ter de INSS é R$ 447,18. É o resultado desse cálculo aqui. O imposto de renda. Bom, o imposto de renda também tem uma tabela, mas a sequência de cálculo dele, para achar a base de cálculo que a gente vai olhar na tabela,
tem uma outra sequência. A gente viu isso em aula, está gravado, vocês podem assistir sempre que precisarem. A gente está revendo aqui agora. Para achar o desconto do imposto de renda, eu tenho que pegar os proventos dele, o salário bruto, né? Os 4.201,72, diminuir o INSS, diminuir o valor correspondente aos dependentes. Então vocês vão ver que lá na tabela do INSS, e a gente falou isso na aula, da tabela de imposto de renda, melhor dizendo, a gente viu isso na aula, vimos a tabela do imposto de renda, e lá embaixo tem uma observação. Deduzir, né? R$ 189,59 por cada dependente. Ele tem 2 aqui. Mas de onde é que saiu esse valor? 379,18. São os 2 dependentes. É 2 vezes 189,59. Tá? Então estamos fazendo aqui salário base menos INSS menos os 2 dependentes, que é o que ele tem para deduzir, para achar a base de cálculo do imposto de renda. Base de cálculo do imposto de renda dele, 3.375,36. Este valor aqui, que eu vou olhar lá na tabela do imposto de renda. Vou olhar a tabela do imposto de renda, vou olhar em que faixa ficou, os 3.375,36. Ficou na faixa de 15%. Então, multiplico esse valor por 15%, deu 506,30. Do lado do 15% tem lá parcela a deduzir. Qual o valor que tem lá? 354,80. Então, faço 506,30 menos 354,80. E tem imposto de renda, né? A pagar de 151,50. É o desconto dele de imposto de renda. Tá? Vejam que na aula de imposto de renda, tá? Nesse caso desse exercício aqui, tem só INSS e os dependentes, né? Mas na aula de imposto de renda, tinha outras coisas que podem ser descontadas aqui para chegar na base. Nesse exemplo não tinha. Mas se tiver pensão, diminui a pensão aqui antes para achar a base. Se tiver assistência médica, reduz aqui, diminui o valor da assistência médica para achar a base. Se tiver faltas, atraso, diminui o valor das faltas e atrasos primeiro, para depois achar a base do imposto de renda, tá? Isso está lá na aula de imposto de renda. No caso dele aqui, não tinha faltas e atrasos, ele não tinha pensão, ele não tinha assistência médica. O que ele tinha para deduzir para achar a base do imposto de renda era o INSS e os dependentes, tá? Por isso chegou aos 3.375,36, que é a base que a gente usou para achar os 15% e a parcela de deduzir, tá? Dúvidas, perguntas sobre o cálculo do imposto de renda e do INSS? Muito bem, se vocês não têm dúvidas e perguntas, nós vamos adiante aqui na nossa revisão, tá? Esse próximo exemplo, nós temos a funcionária Ana. Ela recebe um salário mensal de R$ 1.200 e ela tem um adicional de periculosidade. Um adicional de periculosidade a gente já falou, né? Hoje, várias vezes, né? Foram várias pessoas perguntando, né? Sobre o adicional de periculosidade, né? Ele tem um percentual só, né? Que é 30%. E a periculosidade é sobre o salário base, né? Tá? Ela realiza deslocamento para a empresa durante 22 dias no mês. Ela pega trem, né? E paga, já faz tempo que não é esse valor do trem, né? Mas ela paga R$ 1,70 por cada passagem, né? Pergunta, qual o valor que vai ser descontado dela a título de vale transporte? Nós vimos já, né? Em aula anterior, como é que a gente faz o cálculo do vale transporte, né? Tem que calcular qual o valor que vai ser depositado no cartão de transporte dela e tem que calcular os 6%. O que a gente vai descontar? Aquilo que for menor. Se o 6% for menor, desconto 6%. Se o valor que está sendo depositado no cartão dela é menor do que o 6%, é aquele valor que vai ser descontado. É sempre o menor valor entre os dois, tá? Vamos ver aqui o cálculo do desconto da Ana. O salário base dela, 1.200. Vamos ver o cálculo do VT dela. O cálculo de desconto é sobre o salário base. O desconto do vale transporte, 6%, é sobre o salário base. Então tem uma pegadinha nessa questão, né? Porque tem a periculosidade ali. E algumas pessoas acham que o cálculo do 6% é sobre o salário bruto, né? E não é. Tem gente que está somando o salário base mais a periculosidade para fazer o desconto dos 6%. E a periculosidade a gente soma só para fazer lá a hora extra.
para fazer desconto de vale transporte, não soma a periculosidade. Desconto de vale transporte, 6%, é sempre sobre o salário base, tá? Então, 1.200 vezes os 6%, dá R$ 72,00 o valor correspondente ao cálculo do desconto de 6%, tá? O transporte dela é 1,70, ela usa um para ir, outro para voltar, então multiplica por 2, e ela usa durante 22 dias, então multiplica por 22. Então o valor a ser depositado no cartão de transporte dela é R$ 74,80. O que eu vou descontar na folha de pagamento dela a título de vale transporte? É o R$ 74,80 ou 72? De novo, repito, a mesma coisa que nós falamos na aula sobre VT. Desconta o menor. Nesse caso, o menor é o 6%, né? É o 72, tá? Se ela tivesse um salário maior, o 6% seria maior do que o 74. Então, eu descontaria o 74, porque teria dado um salário maior, né? Um desconto de 6% sobre o salário maior vai dar mais do que 72, tá? Então, é sempre o menor, tá, gente? Nesse caso, foi 6%, porque o 6% deu menor do que o vale que ela recebeu, tá? O vale que ela recebeu no cartão de transporte, tá? Esse valor que ela recebe aqui é no cartão de transporte. Não se coloca valor depositado em cartão de transporte, valor depositado em cartão alimentação VR na folha de pagamento. Na folha de pagamento faz os descontos dos benefícios de VT e VR. Tá? Outro exemplo, Pablo realiza uma atividade insalubre e ao grau máximo. Ele recebe um salário base de 2.822 e pergunta qual é que vai ser a remuneração dele, né? Vamos lembrar aqui que insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. De novo, insalubridade sobre o salário mínimo nacional. Insalubridade não é periculosidade. Periculosidade é que é pelo base. Insalubridade é sobre o salário mínimo nacional. Tem 3 graus de insalubridade: mínimo, médio e máximo. Vimos essa tabela em aula. No grau máximo, qual é o valor? 40%. De novo, 40% do salário mínimo nacional. Insalubridade não é no base. No base, só periculosidade. Pergunta qual é a remuneração. Então vamos ver o cálculo. Insalubridade, mínimo nacional. Esse ano o mínimo é 1.045. Ano que vem vai mudar o mínimo? Então vou fazer a insalubridade sobre o mínimo que será no ano que vem, né? Nesse ano é sobre 1.045. Então, como é grau máximo, é 40% sobre o salário mínimo nacional. 40% do salário mínimo nacional dá R$ 418 de insalubridade. Qual vai ser a remuneração dela? A remuneração é a soma dos proventos, né? O que ela tem de proventos? Ela tem o salário base, os 2.822, mais a insalubridade. Então, a remuneração dela, soma dos proventos. Soma os dois, salário base mais insalubridade, 3.240, né? Então, esse salário, remuneração dela, né? Antes dos descontos, tá? Agora nós temos aqui a situação da funcionária Denise, né? Ela tem um salário base de 1.950, ela tem uma jornada de trabalho de 220 horas mensais. A função dela, né, recebe adicional de periculosidade. Periculosidade é 30%, é o único percentual, e é aplicável sobre o salário base. Sabendo que no último mês, 30 dias, teve 6 descansos. Essa informação é importante, né? Porque a gente precisa, para calcular DSR de hora extra, o número de dias de descanso e o número de dias trabalhados. Se o mês tem 30 dias e ela descansou 6, trabalhou então a diferença, né? 6 menos 30, 24 dias de trabalho. Realizou 12 horas extras a 50%. Então, o que se pede aqui nesse exercício? São 4 elementos. Primeiro, o valor do salário dela, acrescido da insalubridade, dá quanto? Então, o salário base dela, mais insalubridade. O valor das horas extras a serem pagas, quanto é? O valor da hora, a remuneração dela é de quanto? E o RSR dela é quanto?
Bom, primeira coisa que a gente deve se perguntar é: que estranho essa letra A aqui. Vocês não desconfiaram de nada? Eu ia perguntar isso agora. Da onde sai insalubridade se é periculosidade? Ótimo, perfeito. Muito bem observado pela Bruna. Se o exercício me diz periculosidade, a letra A está dizendo aqui qual é o valor da insalubridade. É Bom, zero, então, né? não tem insalubridade, né? Não recebe insalubridade, é zero, tá? Então a gente calcula a periculosidade, descobre o valor dela, mas sabe que, né, aqui não recebe insalubridade, né? É zero. Se eu tiver uma atividade avaliativa, uma prova que eu vou fazer e diz assim, marque a alternativa correta, né? E aí eu tenho 4 alternativas, A, B, C, D. Eu já sei que a letra A é errada, porque pede periculosidade e a letra A pede insalubridade. Então, se pede para marcar a correta, a A já vai estar errada já, de cara, né? Certo? Então, essa atenção que a Bruna teve aí foi muito importante, tá? Então, a gente calcula a letra A, né? A periculosidade. A periculosidade é R$ 2.535. Então, a letra A está errada, porque a periculosidade é 2.535, insalubridade ela não recebe, é zero a insalubridade dela. Então a letra A está errada, porque ela recebe periculosidade, e a periculosidade é sobre salário base, é R$ 2.535. Ela não recebe insalubridade. O valor das horas extras, aí sim, né? O valor das horas extras a gente vai calcular, né? E a gente fez o cálculo da periculosidade, por quê, né? Porque quando recebe hora extra quem faz periculosidade, eu tenho que ter, né, feito antes, né, o salário base, mais a periculosidade, para achar o valor da hora, para depois adicionar os 50%, né, e achar o cálculo da hora extra, tá? Então, nós estamos vendo aqui que a hora extra, né, 50% dela, é o valor da hora normal, 11,52. De onde é que veio essa hora normal, né? O salário base, né? Mais a insalubridade, que deu 2.535. Aqui a gente fez direto, né? Os 1.950 reais vezes 1,3 é o próprio salário base mais os 30%, quando multiplica por 1,3. Então aqui já está somado, né? Já é o resultado final. É a forma de fazer direto. Se a gente fizesse, né, sem fazer direto, fazia os 1.950 vezes 30%, quanto é que deu os 30%? É a periculosidade, soma mais 1.950, dá exatamente os mesmos 2.535. Então, base mais o adicional de periculosidade. Para fazer a hora extra, eu pego base mais o adicional, os 2.535. Divido pela carga horária, 220 horas mensais, que é o caso dela, né? E dá 11,52, tá? Bom, acontece que cada hora extra, né? Ela recebe a hora normal mais 50%, mais a metade. Então aqui a gente também já fez direto, né? 11,52 vezes 1,5, ou seja, o resultado vai ser a hora normal mais os 50%, dá 17,28. Se fosse fazer o passo a passo, faria 11,52 vezes 50%, acha o valor da metade, pega essa metade, soma o valor da hora normal, vai dar os mesmos 17,28. Essa hora 17,28 já é com o adicional de periculosidade. Lembra que a gente dividiu o valor total, né? Salário mais o adicional de periculosidade, para achar o valor da hora normal com periculosidade, para depois adicionar os 50%. Então aqui já está tudo, né? 17,25 já é a hora com adicional de periculosidade e já é com os 50%. Só falta o quê? Multiplicar pelo número de horas extras feitas pelo funcionário. Então, R$17,28 vezes a quantidade de horas extras, 12. Deu R$207,36 em horas extras. Quando tem hora extra, a gente precisa fazer o DSR, tá? Que é a letra D. O DSR é o reflexo, né, do descanso semanal remunerado sobre as horas extras. O que deu de hora extra? 207,36. Divide pelos dias de descanso, que são dias trabalhados, que são 24. O resultado da divisão multiplica pelos dias de descanso, que são 6. Então, DSR de 51,84, tá? Aqui na letra C é só a demonstração, né, de como se chegou aquele valor de hora, né? Que é o valor do base mais a insalubridade divididos por 220, dá os 11,52, tá?
Então, esse exercício aí é muito instrutivo, né? Porque fica uma atenção especial aí na informação que está no enunciado do exercício, que diz periculosidade, e na letra A dizia insalubridade. Então, na letra A, então estaria errada a letra A, porque ela não recebe insalubridade, recebe periculosidade. Inclusive, nós calculamos a periculosidade para poder calcular a hora extra que pedia na letra B, né? Tranquilo aqui, gente? Alguma pergunta nesse cálculo? Muito bem, se não tem nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, a gente segue adiante. Agora nós temos a funcionária Cristine, ela recebe R$ 1.000,85. Ela se desloca para o trabalho dela 22 vezes no mês, né? A passagem dela é R$ 3,85. E ela recebe vale alimentação no valor de R$ 20 o vale alimentação, e ela tem um desconto sobre o vale alimentação de 20%. Lembre-se bem, né? O desconto do vale alimentação, vale refeição, é 20% sobre o valor do vale alimentação. Desconto de VR, desconto de VA, não é sobre o mínimo, não é sobre o base, não é sobre o bruto. Desconto de VR, VA, vale refeição, vale alimentação, é sobre o valor do vale, tá? Leandro colocou, a Thalita pediu para avisar que teve que sair mais cedo para trabalhar e não tempo de avisar aqui no Meet. Legal, Leandro. Se tu puder, como tem contato dela, é só avisar para ela assistir depois o restante da revisão, tá? Obrigado pelo aviso aí, Leandro. Pede para calcular o FGTS e o desconto, né, de vale transporte e o salário líquido da Cristine. Importante aqui, gente, pede para calcular o FGTS. Nós vimos na aula anterior e nas outras, né, como se faz o cálculo do FGTS. E nós falamos na aula que o FGTS, ele não é salário, o FGTS não é desconto, então o FGTS não vai aparecer na coluna de proventos de salário da folha de pagamento. O FGTS não vai aparecer na coluna de descontos na folha de salário de pagamento. O FGTS é uma conta vinculada do trabalhador lá no FGTS que a empresa paga 8%, deposita lá naquela conta esses 8%. Então, FGTS não é provento, não é salário, FGTS não é desconto. Então, não pode aparecer na folha de pagamentos na coluna de salários ou na coluna de descontos, tá? Ele tem um lugar próprio dele ali na folha de pagamento, que não é nesse espaço, né, de salários e descontos, tá? Vimos isso na aula passada. Tá? Então, vamos ver o passo a passo do cálculo aí do salário líquido do FGTS, né, da funcionária Cristine. Muito bem. Ela tem um salário de 1.085. A Cristine, ela não tem, né, periculosidade, ela não tem insalubridade, ela não tem hora extra, que a gente precisa somar, né, para achar o salário bruto dela. O salário base dela é 1.085, não tem nenhum adicional. Então, a partir daqui, vem o quê? Os descontos, já que não tem mais nada para somar a título de salário, né? O primeiro desconto que a gente faz é o INSS. Vai lá na tabela do INSS e olha qual faixa que fica os 1.085. Na tabela do INSS fica na faixa dos 9%, faz vezes 9%, dá 97,65. Ao lado dos 9% tem lá, parcela deduzir 15,68, diminui 15,68, dá um desconto de INSS de 81,97. Bom, tem que calcular o desconto do VT, né? Mas primeiro vamos ver quanto é que ela vai receber, vai ser depositado no cartão de transporte dela, né? Então, ela tem um transporte que tem um valor de R$ 3,85. Ela vai e volta, então vai vezes 2, vezes os 22 dias trabalhados, tem que depositar no cartão de transporte dela R$ 169,40. Atenção, é o valor depositado no cartão de transporte. Esse valor não aparece na folha de pagamento, tá? Que aparece é o desconto. E aí o desconto de 6% do VT, como é que é feito? É 6% sempre, sempre, toda a vida sobre o salário base, a não ser que mude a lei, tá? 6%
sobre 1.085, que é o salário dela, né, o salário base, dá um desconto de R$ 65,70. O que vai ser descontado dela? O 65,10 ou o 169,40? O valor menor é o 6%, então desconta o 65,10 da folha de pagamento dela. Tá? Tem situações que o 6% vai ser maior do que o valor que foi depositado no transporte? Pode acontecer. E aí o que vai descontar? O 6% que é maior do que o valor depositado no cartão? Não, é o menor, como nós temos falado sempre. Então, se o salário dela fosse 10 mil, ia fazer 6%, né? Ia dar um desconto de R$ 650. E ela recebe de transporte 169. O que eu descontaria? 650 ou 169? O 169, que é o menor. Sempre falamos isso em aula, tá? No caso, 6% é menor, é esse que é descontado. VR, repito, VR é um valor, vale-refeição, depositado no cartão do funcionário. O valor do vale-refeição não aparece na folha de pagamento. O que aparece é o desconto. O valor depositado no cartão não aparece na folha de pagamento. Então, o que vai ser depositado no cartão VR dele? Ele recebe um cartão VR R$ 20 por dia, vezes os 22 dias que ele trabalha. Então, 20 vezes 22. No cartão VR vai ser depositado 440. Esse valor não vai na folha de pagamento, é o valor depositado no cartão. O que desconta? 20%. Do quê? Do VR. Não é 20% do salário base, não é 20% do salário bruto, não é 20% de qualquer outro valor, é 20% do VR. Qual é o VR dele? 440. Faço 20%, vai ter descontado a título de vale-refeição. Lá na folha de pagamento vai aparecer desconto de R$ 88. Tá? Salário líquido vai ser o salário bruto menos os descontos. Então, qual é o salário bruto dela? Vai ser o mesmo salário base, porque ela não tem ali para somar periculosidade, não tem celebridade, não tem hora extra, não tem nenhum outro salário. O salário bruto dela é o mesmo salário base, 1.085 menos os descontos. Então, quais são os descontos que foram vistos, calculados? INSS, menos INSS, menos o VT, menos o VR, o desconto de VT e desconto de VR, chega a um total de salário líquido que vai ser depositado na conta dela, 849,93. Ou seja, o bruto é 1.085, depois de feitos os descontos, vai ser depositado na conta salário dela, na conta corrente do banco, 849,93. Pede para calcular também o FGTS, né? FGTS não é desconto, vejam bem, a gente fez os descontos antes, né? O FGTS dela não é salário, vejam bem, a gente não somou o salário base dela com o FGTS. FGTS é uma conta vinculada do trabalhador lá no FGTS. E que a empresa paga 8% e deposita nessa conta do FGTS do trabalhador. Tá? Então vai ser 1.085, que é o salário bruto dela, né? Se tivesse periculosidade, insalubridade, somaria também, mas ela não tem, então é só 1.085. Vezes 8%, a empresa vai depositar na conta do FGTS dela 86,80. Então o FGTS não aparece na coluna de proventos, FGTS não aparece na coluna de descontos, e aparece no local próprio lá, como vimos na aula passada, né? Tá? Mais um exemplo. Nós temos aqui a funcionária Bruna, teve 26 faltas não justificadas. O pessoal sempre brinca, né, que se chegar a ter 26 faltas sem justificativa, né, já foi demitido, né? Não chega a essa situação aqui do exemplo, tá? É um exercício. Então, ela teve 26 faltas não justificadas. Isso importa para quê? Para férias. Lembram? Férias tem a tabela redutora lá. Para faltas injustificadas, quanto mais falta tiver, menos direito de férias tem. Até chegar a zero, né? Se tiver lá 32 faltas ou mais não justificadas nos últimos 12 meses, não vai ter direito a férias, não vai receber nada de férias, porque a férias é paga sobre a quantidade de dias de direito de férias. Tá? Então, para ter direitos a 30 dias de férias e um salário cheio, né, completo de férias, não pode ter tido mais do que 5 faltas injustificadas. Tá? Então, a Bruna teve 26, vai reduzir os dias de direito dela e vai reduzir o salário de férias, portanto.
No último período aquisitivo, né, ou seja, nos últimos 12 meses, ela teve as 26 faltas, pede o salário líquido de férias que ela vai receber, sabendo que ela tem um salário de R$ 2.200 e ela não tem dependentes. Tá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente vai precisar saber qual é o salário dia dela, porque eu vou ter que multiplicar pelo número de dias que ela tem de direito de férias. Ela não tem um salário cheio de direito. Então, vou pegar o salário cheio, os 2.200, dividir por 30, vou achar que ela tem um salário por dia de R$ 73,33. Agora, os dias de direito. Eu vou multiplicar os dias de direito por 73,33, porque eu vou saber o salário de férias dela, tá? Então, os dias de direito dela, olhando a tabela, para 26 dias de falta injustificada, tem direito a 12 dias de férias. Então, ela vai ter direito a um salário de 12 dias. Então, a remuneração de férias dela é salário dia, 73,33, vezes os 12 dias de direito. Então, a remuneração de férias dela vai ser 879,96, referente aos 12 dias. Bom, tá lá na Constituição que férias deve ser adicionada de 1/3 constitucional. É isso que a gente faz. O salário de férias, né, 879,96, divide por 3, né, nós vamos achar, então, 1/3 constitucional, R$ 293,32. Qual vai ser o salário bruto de férias dela? O salário de férias, mais 1/3, 879,96 mais 293,32, salário bruto, 1.173,28. Esse é o salário bruto. O salário bruto é o salário antes dos descontos. Depois a gente precisa fazer os descontos, né? Então, o primeiro desconto a ser feito aqui é o INSS. Tá? O que a gente faz nas férias? Desconto de INSS, desconto de imposto de renda, se for o caso, né? Me parece aqui que ela não ficou em nenhuma faixa do imposto de renda, porque não tem, né? Exatamente isso, tá? Mas ela ficou na faixa do INSS. Os 1.173,28, a gente olha na tabela do INSS, 1.173,28 fica na faixa dos 9%. Faço vezes 9%, o valor que resultar, eu diminuo 15,68, que é a parcela a deduzir correspondente aos 9% que está lá na tabela do INSS. O valor resultante, então, de desconto é R$ 89,92 a título de INSS. O salário líquido de férias dela vai ser o salário bruto de férias, ou seja, o salário de férias mais 1/3, né, os 1.173,28, menos o INSS. O salário líquido de férias a receber, R$ 1.083,36. Tá? Poderia ter imposto de renda? Poderia, se ela tivesse ficado em alguma faixa do imposto de renda. Ela não ficou. Tá? A primeira faixa do imposto de renda, né, é maior do que os 1.083,36. Porque para o imposto de renda, o que a gente faria? Salário bruto menos INSS, e o que sobrar é a base de cálculo para o imposto de renda, e ficou abaixo das faixas que estão lá na tabela do imposto de renda, então ela fica isenta, né? Não tem cálculo de imposto de renda neste caso. Próximo exemplo. O João, ele tem uma remuneração de R$ 2.250. Igor levantou a mão, pode falar, Igor. Isso, Luciano. Eu tenho uma pergunta, uma questão sobre a outra exercício anterior dessa do João, que é a mesma que eu estou batendo a cabeça para fazer lá no trabalho disciplinar, que é a questão 3. E se tivesse um dependente aí nessa questão aqui, como é que a gente faria? Se tiver dependente, né, tem que ver se precisa calcular imposto de renda nas férias. Porque o que a gente usa o dependente, né? Eu tenho que deduzir para cada dependente do imposto de renda R$ 189,59. E se nas férias tiver desconto de imposto de renda, para achar a base do imposto de renda, eu tenho que diminuir antes o dependente. Tá? Se for o caso, né? Pode ser que não fique na faixa do imposto de renda também. Aí não vai deduzir o dependente para calcular o imposto de renda, tá? Tá. Aí daí não, independente, então não interfere em nada, se não tiver imposto de renda para pôr. Se nas férias não tiver ficado na faixa do imposto de renda, aí o dependente ali não vai fazer influência, tá? Tá. Muito bem.
Acho que eu entendi. Obrigado. Legal, valeu. Próximo exemplo é o João, né? O João tem uma remuneração de R$ 2.250. Bruna levantou a mão. Bruna, pode falar. Só aquela parte ali dos dependentes, tem uma parte que soma, né? Tipo, cada um deles vale 48,62. Se a pessoa tiver dependente, ela não recebe a mais, sendo que ela tem um salário num limite de 1.425,56. Se ela tiver direito ao salário família, ela recebe esse valor. Mas o salário está acima daquele valor, não terá direito. Ah, tá. Mesmo das férias sendo menor do que o valor acima. Ah, tá. Muito bem, gente. Então, o João tem remuneração de R$ 2.250. Sabendo que ele foi contratado na empresa em 24/9/2016. Ele não teve faltas até o fim do ano. Qual é o valor que ele vai receber em cada uma das parcelas do 13º salário? Esse cálculo aqui é exatamente, né, a mesma sequência de cálculo que a gente viu na aula passada. Na aula passada a gente também viu o cálculo de 13º, vimos cálculo de férias, né? Recomendo, inclusive, assistir, né, novamente, quem está com alguma dúvida, né, reassistir aquela aula passada, tá? Ela é muito importante. Então vamos ver aqui o cálculo do João. Quanto é que ele vai receber a título de primeira parcela do 13º salário? Tem uma fórmula, né? Na fórmula da primeira parcela, a gente pega a remuneração, divide por 12. O resultado a gente multiplica pelos meses de direito. Ele tem direito a 12 meses, né? Por quê? Ele foi contratado em 2016 e ele não teve nenhuma falta esse ano, né? Nós estamos em 2020. Como ele foi contratado em 2016, então em 2020 ele trabalhou 12 meses. Por isso ele tem direito a 12, né? Então divide o salário por 12 e multiplica por 12, porque tem direito a 12. Mas se ele tivesse entrado esse ano, tivesse entrado em maio, seria os 2.250 divididos por 12 vezes a quantidade de meses que a gente contaria, né? De maio até dezembro. Sendo que lembrem, né? Para contar o mês que ele entrou, ele tem que ter trabalhado no mínimo 15 dias dentro do mês. E a gente tem que contar no calendário esses dias, tá? Para ver se o mês de maio vai contar ou não, certo? Nós vimos isso em aula, com exemplo, conversamos a respeito, né? Com detalhes. Assistam essa aula, ela é importante, tá? Bruna levantou a mão? Pode falar, Bruna. Sim, olha só, nesse caso, como ele trabalhou 12, precisa fazer o cálculo? Porque, tipo, vai dar no mesmo, né, o valor? Não é só dividir daí? Isso, vai dar no mesmo. Eu coloquei aqui justamente para poder fazer essa explicação que eu fiz agora para vocês, tá? Mas aqui não precisaria, né? Seria o mesmo salário, né? Dividir por 12, multiplicar por 12 vai dar os mesmos 2.250 que nem a Bruna falou agora, né? Bem observado aí pela Bruna, tá? Eu coloquei aqui justamente para poder fazer essa explicação que eu acabei de fazer, né? E se fosse menos meses, o que eu colocaria aqui no lugar do 12, né? Então a gente explicou, fiquem atentos a isso, se encontrarem um exercício, uma atividade, uma avaliativa que tenha uma quantidade menor de meses. Inclusive, né, explicamos isso em aula, o passo a passo certinho, tá? Bom, chegando então, né, divide por 12 vezes 12, vai dar os mesmos 2.250. A primeira parcela é a metade, então divide por 2, acha a metade, o valor que ele vai receber na primeira parcela, R$ 1.125. Bom, na segunda parcela, vai vir os descontos, né? Aí vai aparecer o valor cheio, né? Os 2.250. A gente vai diminuir o valor da primeira parcela que foi antecipada, vai diminuir o desconto de INSS, vai diminuir o desconto de imposto de renda, se fosse o caso, né? E vai ter o valor líquido que ele vai receber na segunda parcela, tá? Então, na segunda parcela aqui, a gente pega o salário, diminui o valor correspondente ao INSS e diminui a primeira parcela para achar o valor líquido, tá? Que ele vai receber na segunda parcela. Então tá lá. INSS, o salário dele é 2.250, né? Vou lá na tabela do INSS olhar em que faixa que fica. Ficou nos 12%. Faço vezes 12, o que sobrar, né? O que resultar aqui, deduzo 78,37, é o valor que dá lá no INSS do lado dos 12%. 12%, deduzir 78,37. Faço vezes 12%, deduzo o valor correspondente, desconto de INSS 191,63. A segunda parcela, então, vai ser
salário dele, 2.250, menos os 191,63, menos a primeira parcela, R$ 1.125. O valor resultante será R$ 933,37. É o valor que ele vai receber, né? Lá na conta bancária dele, que vai ser depositada a título de segunda parcela. Vai receber na conta salário, na conta corrente, enfim, tá? Leandro, fala, Leandro. Tanto nas férias quanto no 13º, as únicas coisas descontadas são INSS e fundo de garantia? INSS, imposto de renda. E isso aí. INSS, imposto de renda. Isso. Fundo de garantia não é desconto. É os 8%. Fundo de garantia é 8% que a empresa paga e deposita na conta do FGTS do trabalhador. Lembra que lá na aula do FGTS a gente falou isso? Que a empresa deposita naquela conta do FGTS 8% sempre, né, sobre o salário bruto dele. E quando é que ele vai poder resgatar aquele valor do FGTS, né? A gente falou lá na aula, tem algumas questões, né, legais que permitem isso, né? Quando for fazer financiamento, em algum caso de doença, quando for demitido sem justa causa, né? Quando o governo libera naqueles saques emergenciais, né? Nessas situações, tá lá a conta, né, que a empresa foi depositando. Até uma pergunta interessante surgiu numa outra aula. Aí a empresa depositou o valor lá, mas eu pedi demissão, não vou poder mexer naquele valor naquele momento, não, né? Aquele valor vai ficar lá, é do trabalhador, não é perdido, só não vai poder sacar, né? Porque pediu demissão. Aí foi contratado por uma outra empresa. Bom, essa outra empresa vai continuar pagando 8% sobre o salário base dele, sobre o salário bruto dele naquela empresa, né? E aí vai sendo depositado valores também, tá? E se ele for demitido dessa empresa, não pediu demissão dessa segunda empresa, ele foi demitido dessa segunda empresa, o que ele vai sacar? Os valores do FGTS correspondente ao vínculo naquela empresa. Aquele vínculo anterior ficou lá porque ele pediu demissão, né? Quando é que ele vai sacar aquele valor lá? Quando for liberado esses saques que o governo está liberando, quando se aposentar, quando for fazer um financiamento, tá? Aproveitando o gancho aí da pergunta do Leandro aí, me lembrei desses detalhes aí para trazer para vocês. Obrigado pela pergunta, Leandro. Não sei se te atendi. Certinho, valeu. Valeu. Muito bem, gente. Vamos ao intervalo? Ou querem fazer alguma pergunta? A gente faz aí as dúvidas primeiro e depois a gente faz um intervalinho. Olha só, pra falar uma coisa. Sabe que nem tu falou que a atividade avaliativa ela fica no classe 1? Eu recebo sempre as atividades no meu e-mail, por isso que eu falei. Daí eu recebi uma atividade, por isso que eu perguntei, daí tava lá pro vencimento dia 13. Todas as atividades. Isso, a atividade avaliativa da N1 é a atividade avaliativa 1, 2, 3 e 4. Essas vocês não recebem por e-mail, tá? Essas é lá no Moodle. A única atividade que vale nota, que é no Classroom, é a do trabalho disciplinar, tá? Sim, sim. Ah, é que eu confundo os nomes. É trabalho disciplinar, que foi mesmo no meu e-mail. Por isso que tu recebeu por e-mail, né? Atividade, trabalho disciplinar, tá? Essa sim, essa porque as postagens que aparecem ali no Classroom, ele automaticamente acaba enviando pro e-mail de vocês, tá? Sim, que nem, por exemplo, para vir para aula, eu não chego aí lá no portal do aluno, eu recebo no e-mail e já clico lá. Isso. Quando eu posto ali no início da aula, né? O meu bom dia para vocês, o link da aula ao vivo, dá para acessar ali no Classroom, pegar por ali, mas vocês já vão ter recebido, né, no e-mail essa mensagem, porque eu publiquei ali, né? Tá? Sim, então é só mudo ou eu pego, no caso, essa... como é o nome? Não é atividade avaliativa, né? Outro nome. Trabalho disciplinar. Isso, trabalho disciplinar vai no meu e-mail, daí o resto é tudo no Moodle, né? Trabalho disciplinar, tu acessa ali no Classroom, clica na aba atividades, tem os tópicos lá, né? Tu vai achar o tópico trabalho disciplinar e ele tá ali, tá? Aham. Muito bem. Legal, gente. Mais alguma dúvida, alguma pergunta que gostariam de fazer antes do nosso intervalo? Professor. Sim. Se te mandar o trabalho disciplinar hoje, o senhor devolve depois? Tipo, o senhor dá uma olhada, vê se tá tudo certo e devolve?
Não, Hoje. eu corrijo e devolvo com nota já. Ah, entendi. Tá? Então, quem me entregou já recebeu com nota. Uhum. Então, 2 pessoas já me entregaram. Quem entregar hoje, provavelmente, eu não vou conseguir corrigir ainda, tá? Eu tenho também turma no sábado, manhã e tarde. Então, quem entregar entre hoje e amanhã, provavelmente no domingo, tá? Eu dou uma parada para olhar quem entregou, corrigir e atribuir nota, tá? Se bem que a entrega de vocês, né, é até domingo às 23h59. Então pode ser que alguém entregue no domingo à noite ainda, né? Aí quem entregar muito tarde no domingo de noite, aí eu vou corrigir, né, mais perto do dia da prova, tá? E domingo de noite, normalmente eu já tô na capa da gaita. E aí já corrigi os trabalhos de quem entregou mais cedo, né? Aí domingo de noite eu tento descansar um pouquinho para recarregar as energias para as turmas da semana, tá? Mas a entrega é até domingo às 23h59, tá? Tá. Certo? Obrigado, Ingrid. Então, gente, se não houverem outras perguntas antes do intervalo, vai fazer um intervalinho de 15 minutos. Após o intervalo, vamos ter o quê? Atividades no Classroom de revisão. São muito importantes, tá? Nós estamos fazendo aqui uma revisão, nos preparando para a prova da semana que vem, né? Então, todos esses cálculos que a gente viu, as atividades que a gente vai fazer ali no Classroom, são importantes por isso. A gente está se preparando para aquela prova que virá sexta-feira que vem, tá? Recomendo, inclusive, né, reassistir os vídeos das aulas, reassistir o vídeo dessa revisão, tá? E refazer os cálculos, né, que a gente viu durante as aulas para exercitar, tá? Então, 15 minutinhos de intervalo para a gente tomar um cafezinho, né, fazer algum lanche, e aí ninguém desconecta, né, a gente continua conectado aqui, e aí daqui a 15 minutos a gente volta fazendo atividades no Classroom. Aí tendo dúvidas, a gente está ao vivo aqui para perguntas, né, para tentar ajudar vocês a esclarecer as dúvidas, tá? Então nós vamos voltar ali às 11h13, né, isso, 11h13, dá os 15 minutos de intervalo. E aí também, depois, já vou disponibilizar os slides, e quando terminar a conversão do vídeo, da revisão, eu disponibilizo também o vídeo, né? Tudo ali na barra atividades do Classroom, tá? Quem não teve essa experiência ainda, recomendo, né? Entra no Classroom, clica na barra atividades, vocês vão se deparar ali com todos os materiais da disciplina na barra atividades ali. Atividades, trabalho, slides, vídeos, guia do aluno, plano de ensino, apostila, tá tudo ali, tá? Então tá, gente, até daqui a pouquinho, bom intervalo aí, um lanche para vocês, tá?